Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente em mais um episódio, mais um podcast. Dessa vez com um moleque de longa data aí, Gabriel Guzmão. E aí, velho, tranquilo? Bom demais? E aí, Guilhermão, prazer estar aqui na sua casa, batendo um papo com você, com a turma toda aí. Bom demais, hein? Depois de longos anos de caminhada. É isso aí. Muita história para contar. Bom, primeiro aproveitar aí e mandar um super beijo pra sua mãe. Uma pessoa que já falei, já rasguei elogios aqui antes da gente começar a gravar, que é um anjo aqui na terra, né? Isabel, a gente, né, tem uma história aí, a família, uma gratidão eterna aí por sua mãe. E um salve para seu irmão também, casca grossa, no jiu-jitsu. Logo quando ele voltou lá do sul, que ele treinou um tempo lá em Felipe, me ensinou muita coisa de jiu-jitsu. Né? Agora ele tá em outra academia, mas a gente ainda tromba aí nos campeonatos de vez em quando. Obrigado, pode deixar que eu vou mandar um abraço lá. Na verdade, ela mesma vai receber, né? Com certeza. Ela mesma vai receber, que ela vai ver aqui. Né? E Felipe também. Bom demais. Então, tamo junto, é nóis. Beleza. Bom, galera, dá os recados aí semanais de sempre. Bom, primeiro agradecer vocês que estão assistindo, agradecer sua audiência. Sinta-se à vontade para deixar seu comentário aí, sua dúvida, sua sugestão ao longo da live. Estamos em todas as plataformas de podcast, como o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, e os vídeos na íntegra no YouTube, no Facebook e os cortes no Instagram. Beleza? Lembrando vocês também aí sobre nosso patrocinador, a Elegância Imports, uma loja de importados, com estoque à pronta entrega e sob encomenda, onde lá você encontra smartwatches, smartphones, fones de ouvido Bluetooth, copo Stanley e com os melhores preços da internet. Os links estão aí na descrição. Vamos começar, vamos lá. Gabriel, bom, primeiro, né, te agradecer que você está aí, disponibilizando seu tempo aí. Eu tô ligado que a agenda, né, em meio esse ano aí, nessas tentativas de retomada em meio à pandemia, né, e naquelas, assim, indecisões de fecha comércio, abre comércio, vem vacina, segunda dose, de toda essa gestão aí, eu vejo que a Câmara já tá lá a todo vapor, né, você que tá vindo aí no seu segundo mandato. Bom, a gente, antes de entrar aí nas pautas desse ano, a gente viu aí no mandato passado, você teve um mandato bem ativo, né? Correndo atrás de projetos, emendas. Vi você indo aí diversas vezes a Belo Horizonte, conversando com alguns deputados, conversando com o governador. E uma postura, assim, de muita fiscalização em cima das execuções da prefeitura. Teve a CPI da Copasa. Então, só antes da gente entrar aí nas pautas desse ano, como é que foi isso para você, né, cara? O primeiro mandato e um mandato tão ativo, né, com tanto trabalho aí nos últimos 4 anos. Como é que foi para você isso aí? Se você puder recapitular para a gente aí. Guilhermão, o seguinte, nós começamos em 2017, assim, de uma forma, né, o primeiro ano do nosso primeiro mandato, de uma forma ainda muito assim, estou explorando um novo universo, né? Até participar da eleição de 2016 e vencer, eu era um eleitor comum, como qualquer outro, que nunca tinha me candidatado e que acompanhava o noticiário, né? Então a gente sempre via tudo de mais sombrio falar na televisão, nas redes sociais e tal. Então, quando eu entrei, né, eu levei um tempo para me adaptar, para aprender como me posicionar, aprender como falar, aprender como participar mesmo assim da vida pública. Então, não é chegar, né, já sei e tal. Então, nós precisamos de um tempo nessa adaptação.
Então, logo após esse período, que eu julgo como rápido, que rapidamente a gente conseguiu perceber como que funcionava a sistemática e etc. Vai tocar o bonde. Nós já percebemos a necessidade da gente cumprir mesmo, né, velho? Cumprir, assim, nossa função mesmo. Nós estudamos isso aí na Constituição Federal. Eu formei em Direito, então tive aula de Direito Constitucional, uma matéria que, nessa parte da matéria, sempre me chamou a atenção. Pouca coisa que eu aprendi de Direito Constitucional, isso aí deu para aprender algumas coisas sobre isso, sobre a divisão de poderes, sobre a função de cada poder e etc. Então eu vim com esse sentimento, né, velho? Eu olhava para o passado e falava, poxa, nós precisamos de dar uma chacoalhada. E a gente sabe que, talvez o povo não saiba, que a função nossa, assim, basicamente são duas, né? É legislar, ou seja, propor lei, e fiscalizar. Fiscalizar o poder executivo que você faz parte, no caso aqui municipal. Só que da parte de propor leis, nós temos um universo muito limitado. Porque a competência para legislar sobre diversas matérias ou é do poder executivo ou é nacional ou estadual. Então, a grande maioria das leis que a gente vê sendo executada aqui no nosso dia a dia são leis federais ou leis estaduais, né? Então, assim, existe uma legislação vigente já que tem que ser respeitada, né? Exato. Então, assim, não dá para eu criar uma regra que, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, Código de Trânsito. O Código de Trânsito tem as normas gerais, as resoluções e etc. Eu não posso... Vou dar um exemplo bem tosco assim, mas é só para a gente conseguir compreender. Uhum. Eu não posso, por exemplo, chegar e falar que sinal vermelho é siga. É ande, entendeu? Então, um exemplo tosco, mas é só para melhor compreender, né? Uma compreensão mais fácil, assim. Então, se já tem o CTB, que é uma lei federal, então a gente é muito limitado. Uhum. Então, o que eu vi? Onde que eu tinha que atacar, no bom sentido da palavra, aqui no mandato? A fiscalização, velho. O recurso que chega para o município, fiscalizar, para que ele seja utilizado da melhor forma possível. Os convênios que sejam feitos, os programas que sejam feitos, as metas que sejam cumpridas. Então, eu fui mais por esse viés aí. Acabei tive alguns momentos ali de sangue nos olhos, né? Mas é porque acontece, né? Você lida com situação que você tá lá no lugar, igual tive uma mulher mesmo que me procurou uma época que estava faltando uma medicação que custava R$8. Poxa, entendeu? Coisa assim, então simples de ser resolvida. Né? Mas assim, sempre indo também com muita consciência nas coisas que eu estava falando também, não teve mentira, não teve falácia, tudo que eu denunciei, tudo que eu apresentei para a cidade foi com base em prova, com base em documento. Uhum. Então a experiência desse primeiro mandato foi essa. Aprendi muita coisa, quebrei muita cara em algumas situações, mas foram, né, necessárias para a gente poder aprender. Até porque também era, querendo ou não, era... Você é meio que um marinheiro de primeira viagem, né? Nessa parte política, você não tinha, exceto o que você aprendeu na faculdade, não tinha nenhuma experiência, né? Nessa área, né? Na esfera legislativa. Mas aí eu creio que, né, você pegou muita experiência e eu vi que já começou o ano, né, com muito trabalho, muito projeto, muita pauta. Inclusive, recentemente, a gente teve um episódio aí, né, que foi... Você propôs não sei o termo ao certo, mas uma reunião, né, pra gente... Audiência pública. Uma audiência pública. Requerimento de audiência pública. Para se falar sobre o caso dos maus tratos de animais, né, que, se eu não me engano, até agora tem leis federais, né, de agravo para esse crime. E acho que a galera simplesmente cagou pra essa parada, né? É assim... A fauna e a flora já são defendidos pela Constituição Federal, né? A Constituição já fala que o Estado tem que defender esse direito, que é direito de todos nós, é um direito, não estou me recordando agora se essa é a palavra mais certa de dizer, mas é um direito coletivo, é um direito, né? Uhum. Um direito de todos nós. O equilíbrio do meio ambiente,
que inclui fauna e flora. Então, a Constituição Federal já tem os dispositivos que já determinam que o Estado tem que exercer controle sobre isso. Nós temos especificamente a lei dos maus-tratos. Não vou me recordar agora os números das leis, né? Certo. Mas nós temos a legislação federal, uma legislação infraconstitucional, né? Uma legislação paralela federal. Nós temos a legislação estadual, que prevê as punições para as práticas de maus-tratos, e nós temos a legislação municipal, que inclusive é uma lei de minha autoria. Mas como a gente estava falando antes, eu não posso fazer nada diferente do que federal e estadual fala, que eu tenho essa vedação. Mas nós repetimos algumas situações e criamos ainda, além das punições que vinha no bojo da legislação federal e estadual, algumas coisas que nós poderíamos aplicar aqui no município. Suspensão de um alvará, quando, né, cão guarda e etc. Então, assim, são coisas que são condutas locais e aí nós temos essa liberdade de legislar. E o requerimento nosso, cara, que sabe o que foi engraçado? Que eles postaram, alguns colegas, né, postaram que eu tinha requerido audiência presencial e que eu estava... A tentativa deles foi dizer que eu estava tentando fazer aglomeração em pleno Covid, né? E eu postei o requerimento na íntegra nas redes sociais e etc. E eu pedi a reunião e ainda frisei que ela aconteça com as devidas cautelas por ocasião da Covid, né? Então, assim, reunião pode ser presencial, reunião pode ser online, reunião pode ser mista, reunião pode ser de diversas formas. Como aconteceu diversas vezes durante a pandemia, né? Exato. Na semana anterior teve uma reunião da prefeitura. Hoje nós tivemos, né, nós tivemos uma reunião lá, inauguração da Casa de Acolhimento da Mulher Vítima de Violência, por exemplo, que devia ter umas 70 pessoas. Né? Então, assim... Isso foi eu fiquei assim, eu levei isso para mim, sabe, chateado, porque é uma pauta que geralmente a gente vê base que eu digo, o grupo da base dos vereadores que apoia o prefeito reprovarem requerimento para fiscalizar e etc. Mas, pô, esse assunto, bicho, é um assunto que não geraria denúncia minha contra o município, que geralmente quando eu faço meus requerimentos e pego documento lá, eu faço minhas denúncias. Não geraria... Ainda que gerasse, né? É minha obrigação fazer, minha obrigação fiscalizar e etc. Mas é um assunto, bicho, que nós tínhamos acabado de finalizar ali o mutirão de castrações, velho, um show. Lá na Docton, né? Foram lá na Docton, 510 animais castrados, ou seja, um assunto, falei, poxa, esse ano nós vamos fazer um boom na causa animal em Teoflotone, vamos fazer tudo acontecer. E quando nós chegamos na audiência pública, que seria importantíssima para nós, aí, como você diz... A galera cagou. Exato, suas palavras. Minhas palavras, a galera cagou mesmo, assim, eu que vejo a minha vizinha aqui mesmo, ela faz parte daquela galera acho que é lá São Francisco. Lá de São Francisco. E eu vejo a luta deles aqui, e ela, né, sai toda noite e leva ração para alguns cachorros de rua, leva água. Eu já fiz doação aqui de ração, já consegui lar temporário para eles e, pô, eu que a vida inteira não, mas sempre tive animal, você viu aqui, eu tenho uma cachorra. Antes de mudar pra cá, eu tinha outra cachorra também. E sempre gostei de animal. E, tipo assim... aí já, né, até estendendo um pouquinho. Pô, eles não têm culpa, né, velho? A maneira, o abandono... vamos lá... maltratos... a situação que eles vivem hoje. Porque a gente é responsável. Assim como a gente é responsável por... Vamos lá, trânsito... saúde, eu acho que também essa questão dos animais é obrigação nossa. Então isso é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Isso é uma pauta que tem que ser tratada como todas as outras. Até porque influencia, por exemplo, saúde, né? Os cães com aí certeza. que tem zoonoses. o controle de zoonoses aí influencia muito na questão da saúde. Mas vamos lá. Além disso aí, né? Só pra gente fechar essa caixinha aí das pautas passadas, teve uma parada do ano passado que não sei se foi, não, na verdade não foi no ano passado, acho que começou em 2019,
mas que hoje a gente ainda sofre, e isso é uma coisa que o pessoal ainda reclama muito, que foi aquela parada da CPI da Copasa, né, cara? Que foi é uma parada muito pertinente, é um assunto atual até hoje. E como é que começou, né, essa CPI? Foi através de uma insatisfação sua, da população? Como é que se manifestou isso, na verdade? Assim, antes de começar o mandato, antes de iniciar lá em 2017, a gente, na verdade, a gente já sofre com a Copasa, não é de hoje, né? Uhum. Não é de hoje que a gente já sofre com a Copasa. Tá sofrendo até hoje. Essa semana mesmo eu tive um problema aqui. Cortaram abastecimento, na hora que voltou cheio de lama. E sempre justifica, e quando você... é uma confusão, mas enfim. O atual prefeito, quando ele era vereador, de 2013 a 2016, ele foi presidente da CPI também na Copasa. E aí eu peguei, porque a CPI que ele promoveu na época que ele era vereador, as pessoas às vezes não sabem como que é difícil você mover uma CPI contra uma... Na verdade não é contra, a CPI é para investigar, então não é contra. Você tocar uma CPI tendo uma estatal como investigada. Então é complicado. Uma estatal que em 2019 teve um faturamento de 1,6 bilhão de reais e um lucro de quase 1 bilhão de reais, tendo em sua composição 49,9% de investidor particular, porque hoje ela está na Bolsa de Valores, inclusive. Ou seja... Capital semiaberto. Né? Exato. Né? Sociedade de Economia Mista. Então, assim, nós temos... investidor privado ali, velho, botando grana, querendo dinheiro. Então, 50% não existe pensamento desenvolvimentista, 50% é o Estado que pensa em desenvolvimentista no sentido de assistência à cidade, assistência à população, né? Ou seja, metade quer lucrar e metade quer tentar desenvolver o trabalho. É o pensamento capitalista, né, no caso. Então... Nós iniciamos a CPI, pedir contrato. Para você ter ideia, você sabe qual foi o primeiro dia de prestação de serviço da Copasa em Teófilo Otoni? Não faço ideia. 20 de janeiro de 1971, quem assinou o primeiro contrato foi o então prefeito Luiz Boalho Porto Salma. Eu tenho cópia desse contrato, da assinatura dele. No começo era só abastecimento. 50 anos atrás. Cara. Exato. E aí, nos anos seguintes, nós tivemos os aditivos, né? E aí, algumas décadas depois, eles incluíram lá o serviço de coleta, condução e tratamento de esgotamento sanitário. Mas o que acontece? Da CPI, que muita gente me para na rua, Gabriel, a CPI não serviu de nada. Não, serviu. Nós reavaliamos o contrato, entregamos a avaliação na Câmara, precisávamos de fazer uma perícia na documentação apresentada, só que os orçamentos que nós fizemos aí pelo Estado afora, o mais barato tinha ficado R$90 mil, né? E era a Câmara que tinha que custear, então na época nós não tínhamos recursos para poder custear, então eu tive que tocar. Ela foi inconclusiva nesse ponto, porque eu não tenho como julgar, decidir a CPI por dedução. Nos pontos que eu estava investigando. Agora, por exemplo, eu recebi uma denúncia durante a CPI de que havia um excesso de alumínio na água. Nós iniciamos, a CPI resultou numa multa de R$2.040.000 à Copasa. Foi aplicada pelo PROCON, a Copasa recorreu à junta recursal do município. Só que o que acontece? Você vê como que as coisas são difíceis. Eu enviei um ofício para o PROCON, você sabe, teve alteração da coordenação, não precisa nem citar aqui, né? O antigo coordenador foi substituído. E aí eu mandei um ofício lá para o PROCON pedindo o andamento dessa multa. E simplesmente eles me responderam que o processo estava indisponível e eu, segundo informações colhidas de forma extra-oficial, ninguém nem sabe cadê esse processo mais. Caramba! O projeto de lei que eu fiz para suspender a cobrança da tarifa. Eu aprofundei tanto no tema que eu descobri que no estado de Minas Gerais, nos antigos governos de estado, houve o desmembramento da Copasa, quando criaram a Copanó, e a partir do momento que você tem duas ou mais prestadoras de serviço, você tem que criar a agência de regulação, e aí foi criada a ASAI, a agência de regulamento, a agência
de regulação, agência de regulamentação, agência de regulação de saneamento, abastecimento e esgotamento sanitário. Quem determina a precificação é ela, pela lei. E aí é cumprindo lei federal, né? Quem determina precificação, tarifação, preço da água, preço do esgoto é ela. Eu não posso chegar aqui enquanto município e falar, meu município vai pagar X. Não, é a agência que determina o preço. Então eu fiz o projeto de lei. Fiz o projeto de lei com viés consumerista. Porque o direito de consumo fala que se você paga por um produto ou serviço defeituoso, subentende-se não. As jurisprudências decidem que esse serviço defeituoso é serviço não prestado. E serviço não prestado é serviço que não pode ser pago. Se o serviço não pode ser pago, eu quero suspender, não pode ser cobrado. Entraram com a ação lá direto no Tribunal de Justiça em BH e suspenderam a lei. Ou seja, para defender a gente, para defender o cidadão, a gente não acha ninguém. Por exemplo, aqui com o cidadão estava eu e alguns colegas na Câmara. Mas você não acha uma instituição para defender isso. Para defender que eu diga assim... O próprio PROCON não ter um processo oriundo de uma CPI, né? Que vem do próprio poder público e não prestar conta, porque... E eu te falo, quando a gente colocar a nossa entrevista, pode ser que apareça. Se aparecer, eu vou fazer questão de invadir seu próximo podcast. Fica à vontade, pra te falar, tá aqui, ó, nosso podcast lá. O espaço é seu. Tomara que isso aconteça, porque tomara. Assim, eu sinto que na política, né, eu tô falando como cidadão, parece que as coisas só acontecem, só aparecem quando a gente joga a parada no ventilador. Quando bota na mídia, que aí... Né, isso até me lembra um episódio que você vai recordar bem, que eu fiquei sabendo através dos seus stories, uma verba que veio para o Hospital Bom Samaritano, e aí acho que não tinha conta na caixa, e durante o tempo que você saiu do Hospital Bom Samaritano e chegou até a agência, a conta tinha sido criada. Então, assim, parece que a gente precisa botar a boca no trombone e pôr a voz no mundo para as paradas começarem a acontecer. Né? O político detesta a exposição negativa da imagem dele, é a coisa que mais incomoda ele. Porque vai no voto, né? Vai no voto. Exatamente. Então, essa situação foi engraçada demais. Engraçada, assim, né? Não é no ponto de vista de falta de compromisso, nem nada, não. Engraçada que eu digo de como que, né? Curiosamente aconteceu. Como decorreu o fato, né? Você lembrou de um deles aí perfeitos. Não só lá. Um dos montantes de recursos que chegou para o Covid foi 6 milhões e alguma coisa do governo federal, que era para ser encaminhado 1 milhão para o Hospital Santa Rosália, 1 milhão para a prefeitura, dentro do planejamento, tinha colocado para o Bom Samaritano e etc. E naquela época que nós fomos lá, o primeiro caso de Covid que apareceu, um dos primeiros, que eu não vou poder precisar agora, te dar certeza, um dos primeiros foi de uma funcionária do Bom Samaritano. E aí uma técnica de enfermagem. Isso. E aí nós vamos lá no Bom Samaritano para saber se já ocorreu lá a sanitização, se as coisas já tinham se organizado e tal. Aí nós fomos lá. Foi eu, na época, até então, o presidente da Câmara, Felipe Costa. Nós fomos lá. Quando nós chegamos lá, nós fomos à direção administrativa lá do hospital e eles informaram para nós que estava com dificuldade de encaminhar recursos para lá para fazer as coisas que tinha que fazer, porque estava esperando abrir uma conta na Caixa, velho. Aí eu falei, não, beleza. Você abre conta até pela internet, cara. Você tira foto dos seus documentos e você abre uma conta. Eu até que não apurei lá se o que era verdade, o que não era, se era falha da Caixa ou se não era, porque às vezes também a Caixa tem os requisitos. Então, de repente, a Caixa também tinha pedido alguma coisa para o hospital e o hospital já tinha tempo que estava para entregar. Então, eu não posso falar que foi a Caixa ou que foi o hospital. Mas, para mim, na minha opinião, a responsabilidade... Nós não estamos citando o culpado, nós estamos falando da situação ocorrida em tudo. Apesar de que, para mim, eu acho que o hospital sempre é culpado, porque se o problema for dela, de não entregar documento diretamente é dela, e se for uma demora da Caixa numa situação dela, eles tinham que ir lá infernizar a vida do gerente para abrir a conta. E divulgar que existe esse empecilho que está impedindo que eles decorram com recurso, né?
Mas aí, rapaz, na hora que nós chegamos lá, tinha uma fila de umas 3 mil pessoas na porta da Caixa, né, para recebendo auxílio, né? Eu acho que era do auxílio. Uma confusão. Estava começando o negócio. Como diz na nossa gíria, o bambu estava enfoiando. Gostei desse formato. Nossa, que a gente pode falar do jeito que a Aqui gente... é à vontade. Aqui... Quase um boteco. Você só não me falou que pode falar palavrão, mas palavrão é demais, pode, também, né? Não, mas você que sabe, cara. Assim, é o que eu falo assim. Quem vem aqui e fala tem que ser responsável pelo que fala, entendeu? A não ser que me peça para cortar. E esse recurso a gente ainda tem enquanto não tá ao vivo, porque quando começar a ser ao vivo, meu amigo, aí. Não, mas aí tranquilo, tô brincando. Mas aí assim, quando nós. Tem aquele tumulto, um tanto de funcionário da Caixa também na porta, tava eu e o presidente, nós queremos falar com o gerente geral e tal. E o cara que estava lá organizando a fila na porta era o gerente geral, um cara atencioso, trocou ideia com a gente, falou, não, qual que é o problema? O cara que era responsável por tudo, né? Falei, não, a situação é que nós estamos vindo agora do Bom Samaritano, um cenário apocalíptico, correria para cá, protocolo que não estava existindo no município para atendimento, a fila da Caixa com 5 mil pessoas, o funcionário da Caixa estava parecendo que estava assim, caiu uma bomba e não sabia o que fazia. Vem para cá, vai para lá. Encontramos com um cara na porta da Caixa, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele vai ver certamente, né, a nossa entrevista, então eu vou mandar um abraço para ele, era o gerente geral, eu não lembro seu nome, mas um abraço para você. Aí eu falei sobre essa situação, ele falou, não, nós já estamos contatando, já fomos contatados. Aí ele entrou em contato com outro gerente que estava lá dentro da agência, falou, não, nós já liberamos a chave. Eu falei, o que significa? Significa que a conta está aberta, está liberada. Parece-me que eles, quando... Eu tenho, pelo que eu entendi, quando é conta pública, a instituição bancária manda um documento para que a instituição pública assine, reconheça a firma, nomeando uma pessoa responsável pela conta, para a movimentação da conta. Eu acho que era esse documento que faltava. Entendeu? Quem é a pessoa que vai gerenciar essa conta? Tesoureiro ali. É fulano. Então assina a procuração, manda os documentos que nós vamos cadastrar e aí mandam a chave. E era isso que estava faltando. Enfim, no outro dia o recurso caiu, fizeram as obras, complementaram o que tinha para complementar, e a gente, graças a Deus, vai tocando o barco dessa forma. Então, a exposição negativa move o político. Por isso que eu faço questão de citar nome nos meus vídeos. Eu faço uns vídeos bem amorosos aos políticos. Meus vídeos são sempre bem delicados, né? Mas eu posso te falar uma coisa, Guilhermão? Dá resultado, velho. Dá resultado. Eu acho que o principal é isso. Né, na função de político, né, a gente espera que essas ações sejam executadas, porque você está ali representando a vontade do povo. E a vontade do povo, principalmente nesse momento, é que as coisas aconteçam, né? Que as coisas saiam da inércia, né? Não fica só nessa parada de 4 em 4 anos. E eu vejo também, inclusive, nessas últimas eleições, a gente viu isso que pelo menos eu penso assim, eu percebo assim, que está mudando a cara dos representantes. Você vê, por exemplo, a faixa etária dos representantes, dos vereadores, deu uma baixada. Nós estamos lá com representantes mais novos. Saiu uma galera aí que fazia carreira, né? Ficava por anos e anos ali na Câmara, repetindo mandatos. E então eu acho que isso é muito importante, assim, mostrar esse serviço e botar a cara no mundo mesmo, porque, querendo ou não, nossa geração, né, pegou o início disso aí, e as gerações mais novas e futuras, o meio delas interagirem com as coisas é rede social, é esse tipo de conteúdo. Então é uma coisa que não dá para fugir. Eu acho que é o que tem que ser feito mesmo, tem que botar a cara, tem que falar e tem que citar nome, porque se o cara não tá preparado, tem que citar nome. Tem uns ditados bacanas sobre isso, né? Mas assim, você citou uma coisa bacana aí, rapidinho, antes da gente pular pro próximo, fica à vontade. que é a ferramenta digital mesmo, a evolução das ferramentas digitais proporcionaram isso para nós, né? Para nós, que eu digo assim, novos participantes da política. Você vê essa questão da diminuição da faixa etária mesmo, né? Porque a tendência...
É óbvio, a faixa etária da maior quantidade das pessoas que interagem nas redes sociais é média para baixa, né? Então, assim, facilitou. Por exemplo, antigamente, um político aqui de Teoflotone, fazia um discurso na Praça Tiradentes. Para esse discurso chegar na Turma 37, que é um bairro distante da cidade, ficava uma semana. Quando não chegava ao jornal impresso, que não tinha muito também, você entendeu? Era assim, demorava uma semana para o camarada que mora lá na Turma 37, ou que mora na Lajinha, ou que mora em algum lugar desse aí, que até rádio pegava mal, ficar sabendo o que estava acontecendo. Hoje não. Hoje nós podemos abrir um bate-papo ao vivo aqui e participar com a pessoa lá na China. É o que eu falo, que a gente publica hoje está disponível para o mundo inteiro, instantaneamente, né? Então assim, facilitou para que mais pessoas de diferentes perfis participassem da política. E outra coisa, eu não estou aqui fazendo uma acusação, né? Mas assim, muitas verdades antes demoravam demais para aparecer, igual fake news, o tal do fake news. Fake news, na verdade, sempre existiu. Só que fake news é uma notícia fantasiosa e mentirosa. Só que agora tá mais... como é que eu digo? Na verdade é porque... Isso, na verdade, é porque ela é proporcional. Se aumenta o número de informações sendo veiculadas, se aumenta o número de fake news, né? Exato. O que eu vejo nisso é que o problema é o seguinte... a facilidade com que se cria uma fake news está bem maior, né? A facilidade, o acesso a essa rede, porque querendo ou não, é uma parada que é bem livre, né? Você não tem um critério. E também você tem a questão da identidade, né? Que o cara cria ali um perfil falso, cria um boato e não tem o CPF e o RG dele ali registrado. Apesar de que hoje a polícia tem recursos para rastrear, né, esse tipo de coisa, mas mesmo assim ainda é uma parada muito fácil, né? Mas eu creio que a tendência é melhorar, porque assim todo mundo tem voz, todo mundo tem como mostrar, denunciar coisas erradas, né? Consertar é isso que eu ia dizer, consertar as coisas mal faladas por exemplo, quando eu disse que as fake news sempre existiram, no sentido de que naquela época, quando um cidadão, um candidato a determinado cargo subia no palco e contava mentira para ganhar voto, para desmentir esse camarada dava um trabalho. Você não tinha Facebook, você não tinha WhatsApp, você não tinha recursos, você não conseguia consultar uma folha de pagamento da prefeitura. O cara era funcionário da prefeitura. Né? Portal de transparência. O cara era funcionário da prefeitura, a esposa era funcionária, mas nem existia internet nem computador para ter lá o acesso ao salário. Hoje, se o cara fala, não, minha esposa não é funcionária minha, não, você vai lá no portal e vê que pronto. Você tem como. Você desmentiu o camarada. O próprio Pix hoje, né, que é uma ferramenta que vai dar, assim, não vou dizer que vai acabar, mas que vai dificultar a sonegação de imposto e vai dar, assim, um leque de recursos para a Receita Federal cruzar dados, né? O próprio Pix aí é uma parada que representa muito isso. Tem muita gente usando aí, que eu tô vendo aí na rua, mas tem muita gente que vai, como disse, né? Vai subindo. Quando maior a escada, abre o olho, porque o leão... inclusive, eu tava até lendo uma reportagem ali, o Pix facilitou no imposto de renda verificar muito requerimento indevido do auxílio emergencial. Tem uma galera aí que vai ter que devolver auxílio emergencial. Eu vi interessante, eu não lembro qual banco que foi, que no cruzamento de dados, se encontrar funcionário que requereu, que vai demitir por justa causa na hora. Ué, com certeza. Porque, assim, o que eu vi de gente, né, assim, não sei se conseguiu, mas tentando cadastrar, e eu me vi assim, eu sou um cara assim que, né, na fotografia, hoje eu consegui migrar, me adaptar, mas antes da pandemia eu vivi, a maior parte da minha renda vinha de eventos, né?
E eu fiquei literalmente 93 dias sem trabalhar durante a pandemia. Pra você ter uma noção. E assim, eu, graças a Deus, eu estava preparado, né? Eu tinha minhas reservas, tinha minhas economias, soube diminuir as contas e nem tentar requerer, eu fiz requerimento, né? Mas eu conheço pessoas que até mais bem preparadas do que eu, fazendo requerimento e solicitando. E eu sei de alguns que conseguiram. E que com certeza agora vão precisar devolver. Como diz, nós não vamos falar palavrão não, mas tá com trancado. Tá, desse jeito. Ai, esse Guilhermão. É complicado. Mas vamos lá, voltando aí essa questão, né, do segundo mandato agora. Você já tá mais experiente, já tá mais calejado, já tá mais preparado aí, sabe como é que a parada funciona. Já entendeu melhor o jogo, né? Imagino. Porque querendo ou não, a política, a articulação política, a gente sabe que, né, você tem que ter, você não consegue fazer as coisas sozinho, né? É uma coisa até que eu até falei pra gente pautar aqui, né? A gente conversar sobre a importância de você ter governos aliados, né? Assim, as esferas federais, estaduais, municipais, prefeitura e câmara, né, legislativo e executivo, alinhados, a importância, como que a política se torna muito mais eficaz. E, né, avaliando isso aí, esse cenário, como é que tá aí os planos, os projetos, né, para esses próximos 4 anos aí, vindo de um momento bem, bem apertado. Na verdade, nós estamos vivendo um momento bem apertado, né? Como é que tá seu plano aí? Nós estamos num momento complicadíssimo, na verdade, né? Nós temos um presidente que tem uma ideologia, nós temos um prefeito que tem uma outra ideologia e nós temos um governador que, na verdade, não sabe qual que é a ideologia dele ainda. Mas... particularmente, salvo alguns quesitos, ele me surpreendeu positivamente. Não, a mim também. Em muita coisa, né? Apesar de que, né, mas com todo mundo eu tenho minhas ressalvas, né? Isso é... normal. Ninguém é perfeito, eu tenho minhas ressalvas, mas ele me surpreendeu positivamente. Claro, mas assim, como eu disse, eu sempre gosto de falar o seguinte, é como se eu estivesse num caminho, caminhando, sabe? E como se eu estivesse repetindo a caminhada. Se você, por exemplo, o pessoal daqui de Teoflotone que gosta de fazer caminhada, ou fazer Cooper, correr ali em volta do rio, lá na Luiz Boalho. Se você vai ali todos os dias, você sabe onde tem um buraco, né? Então, segunda-feira você foi, você tropeçou no buraco, caiu de cara no chão. Terça-feira você não foi, que você está consertando um ralado do joelho. Mas quarta-feira você já passou metiolate, você já está lá. Você já sabe que tem um buraco ali. Você pode cair em outro. Naquele ali você já está Naquele você não vai mais. Meu avô sempre falava isso. Quando você tem 20 anos, você comete erros de 20. Quando você tem 30, você não comete mais os de 20, você comete os de 30. E aí sucessivamente. É outra fase, né? E indireto ao ponto, é uma parada que vocês conseguem perceber. Eu sou de ter poucos amigos políticos, assim, né? Porque eu entendi uma parada. Se eu entro e faço o meu trabalho do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho convicção de que eu estou fazendo, inclusive, quem vota em mim é o povo. Quem tem que dar confiança para mim é o povo. Meu colega vereador não vai votar em mim, ele vai votar nele mesmo. Os outros 400 candidatos vão votar nele mesmo. Então, quem tem que reconhecer que eu estou valendo a pena, não é que está valendo a pena me pagar o salário, é o povo. É para o povo que você trabalha. Exato. Agora, em relação às diferentes esferas de poder, por exemplo, municipal, estadual e federal, o alinhamento é mais do que necessário. Só que, infelizmente, de uns anos para cá, nós estamos vendo essa polarização. A polarização dessa tal dessa esquerda e dessa tal dessa direita. Está polarizado. De modo que, quando você tem um município que tem, por exemplo, um gestor que é de esquerda, igual nós temos, que é do PT... dificulta o diálogo, né? Exatamente. E eu acho que as discussões têm que Galera, só peço perdão vocês aí pelo um pouquinho chiado aí. Aqui começou a chover aqui, então vocês relevem aí, tá?
Desculpa te interromper, Gabriel. Uma chuvinha gostosa. É, boa. Então a gente tem que levar a discussão para o campo das ideias, é óbvio. Por exemplo, se o presidente da República, que é de direita, trouxer um benefício para Teófilo Otoni, algo que vai trazer conforto para a cidade, que vai trazer desenvolvimento para a cidade, não passa na minha cabeça o prefeito querer, de alguma forma, tentar barrar a realização. Ou, né, vice-versa. O benefício tem que ser suprapartidário, né? Exato. A palavra que eu aprendi no podcast. Exato. E da mesma forma, o presidente da República pega um projeto de autoria do Poder Executivo que vai beneficiar a sociedade, não dá andamento porque ele é de esquerda. Por exemplo, é ridículo isso também. Então, assim, nós temos que ter compromisso com quem paga a gente, né, velho? É o povo, ué. Não tem jeito, ué. Então, esses 4 anos foram válidos pra caramba pra mim. Válidos demais. Que eu pude entender como funciona o jogo, como você falou, e pude compreender de que forma que eu poderia ser mais útil. Tá ligado? Como que eu... Uma política mais eficaz, né? O trabalho ter mais resultado. Dentro das minhas características, inclusive de minhas características pessoais, eu sou estourado, eu sou assim, eu sou leonino é aparecido. Dentro das minhas características, como que eu posso ajudar mais? Entendeu? Então, esses primeiros 4 anos foram os primeiros, eu espero, de muitos que nós vamos ter, não só como vereador, porque eu não tenho, para te falar a verdade. Pode ser que eu seja candidato a vereador mais uma vez, mas não faz parte do meu projeto. Eu acho que a gente começou um trabalho em 2017 e nós revelamos muitas coisas para a cidade. Revelamos que o vereador pode ser independente, revelamos que o vereador pode ser livre para opinar, que ele não precisa ser bajulador, que ele não precisa ser puxa-saco, e que sirva de exemplo para outros que entrem, que possa fazer valer o salário e falar aquilo que é necessário se falar, não aquilo que é conveniente. Eu não posso me pautar para falar o que é conveniente, eu tenho que me pautar para falar o que é necessário. Então, tomara que esses próximos 4 sejam vibrantes. Mais eficazes. Como foi, vibrantes. Mas você mencionando isso aí, você tem, né? Se não for, se não quiser falar também, não tem nada a ver, né? Você tem intenção de almejar, né, voos maiores dentro da política, de seguir carreira, vamos dizer aí, de pleitear futuramente uma prefeitura, uma Câmara de Deputados aí de estadual ou federal? Como é que é o plano? Não, eu falo, lógico que eu falo. Eu tô fazendo minha propaganda, né? Fora mas, de assim, período eleitoral, mas tá. Se tiver molhando aí, se quiser chegar um pouquinho pro lado, tá. Tá não. Não, mas eu falo, né? Eu acabei de falar, eu não tenho intenção de ficar diversos a vida toda como vereador. Eu sou sonhador, né, velho? Eu sou sonhador, sou leonino, sou aparecido, vou repetir, sou sonhador. Se você me perguntar o que eu tenho vontade de ser presidente da República. Mas você sabe por que eu tenho vontade? Porque eu quero mostrar pro povo que dá pra resolver as paradas, você tá entendendo? Eu tenho essa vontade de chegar e falar assim, pô, eu tenho vontade de chegar numa cidade, de ser atendido pela população, como deputado, por exemplo, e o povo, a hora que eu olhar assim, 100 pessoas, só puxa saco meu, não. Porque isso é fácil. Se eu fizesse uma reunião como vereador hoje, até como vereador do município, só puxa saco. Recebe salário, conseguiu um emprego para aquele, conseguiu um negócio. Eu não quero isso, não. Por influência, não por trabalho, por resultado. Eu não quero isso, não. Eu quero chegar... E eu já consegui diversos feitos aqui do mandato, né? Eu quero chegar numa rua que eu consegui resolver um problema e o povo me receber porque eu resolvi o problema. Eu quero entrar numa farmácia popular, igual eu denunciei a falta de pagamento de 20 e poucos mil reais de nota fiscal, e por conta dessa mixaria, não sei quantos meses sem medicamento, como a situação que eu citei lá no começo da moça, que tinha um medicamento de R$8, um carbamazepina, acho que é assim que chama.
Você conhece um pouco de medicamento aí? Não, tem muito tempo que eu não trabalho em farmácia. Mas medicamento que tem custo baixo. Então eu tenho vontade de chegar e de ser recebido, de ser bem recebido pelas coisas que eu consegui realizar. Para estar mostrando pro povo que tem jeito. Um portfólio de Exato. De trabalho bem feito, né? De trabalho Exato, bem que executado. tem jeito. Eu não preciso de querer ganhar política comprando ninguém, não preciso de querer ser reconhecido porque é funcionário meu, porque é indicado meu, porque é alguma coisa meu, não. É pelo trabalho, entendeu? Fiscalizou, legislou, encaminhou emenda, ajudou o município, mostrou que dava para resolver o problema da Copasa, mas que eu não tinha força, porque ser vereador para brigar com a estatal e com o Estado é muito difícil. Mas lá tem outras formas. Pelo menos então, só de evidenciar o problema, eu acho que já é um início, né? Lógico que não é o que a gente quer, não é o que a gente necessita, mas só de a galera tá consciente, porque eu acho que, tipo assim, isso é aquela chama, né? Que começa que começa assim, incêndio é uma parada meio negativa, mas só figura de linguagem aí. Porque vamos supor, você começou agora, bater nessa tecla, vem outro nesse mandato, bate mais, reforça a ideia. No próximo vai ter mais uma hora essa árvore quebra, né? Não é uma coisa que é em vão. Você tá plantando uma árvore que lá na frente a gente vai colher os frutos, né? Nesse ponto especificamente, voltando ao assunto Copasa, mas que nós entramos nessa questão aí de você estar plantando, eu recebi contato, quando nós fizemos esse trabalho aqui em Teoflotone, fizemos a lei, etc., meu telefone tocava 24 horas sem parar. Desligava um telefonema, tinha outra ligação. Vereadores do estado inteiro, de mais de 50 cidades, 100 cidades. Eu recebi um contato do meu Facebook, que está registrado lá, porque eu não apaguei, cabo alguma coisa, vereador de município lá da Paraíba, que falou aqui, a concessionária do nosso estado é da mesma forma. O que você fez aí? Então, assim, quando eu percebi a ligação de vários municípios com esse problema, eu comecei a participar de audiências públicas em BH, promovidas pela ARSAI, chamamentos públicos para discutir as resoluções que precificavam o serviço. Então, a partir dessa divulgação, a partir dessa sementinha, como você falou, plantada, eu peguei um dado, por exemplo, que é estarrecedor, que 51% de Minas Gerais não tem saneamento básico. O saneamento básico é composto por abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos e condução e tratamento de esgotamento sanitário, salvo engano. Artigo 3º da Lei 11.445, que foi modificado agora pelo novo marco regulatório de saneamento básico. Então, o saneamento básico é composto por uma dessas três etapas. Quando eu digo para você que 51% de Minas Gerais não tem, significa que a cidade que tem abastecimento não tem esgoto. A cidade que tem abastecimento e esgoto não tem coleta de lixo e etc. Entendeu? Então, é estarrecedor. 800 municípios aqui em Minas Gerais. Então, é estarrecedor. O Plano Nacional de Saneamento Básico é da década de 50, vamos exagerar aqui, mas tem 60 anos, 50 anos. Quando ele foi criado, ele estipulou prazos, estipulou metas. E nós conhecemos uma famosa frase, que eu vou dizer agora, mas parece que a companhia de saneamento do nosso estado aplicou bastante. Quando você chegar na meta, você dobra a meta, depois você duplica a meta e divide a meta por 3 e multiplica a meta por 2. É uma frase mais ou menos. Uma matemática confusa. Uma matemática que nossa ex-presidente usou em certa entrevista. Mas chegou fim do prazo no cumprimento das metas impostas pelo PNSB, pelo Plano Nacional, a meta era renovada. Fazia um TAC. O Ministério Público aceitava a proposta da empresa. O Estado aceitava o que a empresa estava fazendo. E assim foi levando. E hoje, 2021... 50% da população de Minas Gerais não tem saneamento básico. Isso é muita, né? Deve ser aí pelo menos 400 municípios, né? Então, a quantidade, eu imagino que aqui no Vale de Jequitinhonha, né? A maior parte dos municípios.
né? A gente sabe que, né, que não só nessa questão aí de saneamento básico, mas, né, índices econômicos aí, a gente sabe que tem uma região que sofre muito com isso. Mas aqui, voltando aqui para nossa cidade, para Teoflotone, aí, pelos próximos 4 anos, você já tem aí em mente projetos, pautas? Aqui, há um tempo atrás, a gente encontrou numa pizzaria, você tinha acabado de voltar de Belo Horizonte, você, né, teve uma reunião lá com o governador e com inclusive o deputado Gustavo Santana, né? Mandar um abraço para ele aí, prestei serviço para ele lá, junto com o Gustavo na última eleição. Não conheço. Tiago Baluarte. Tiago Baluarte. Me mito. Pareceu. Manda um abraço para. Ô, Baluarte, um abraço, mito. O homem tava rodando aí. Rodou o mundo aí agora. E aí o deputado Gustavo Santana, eu não o conhecia, né? Mas me pareceu ser uma pessoa, né, muito empenhada, né, na função que está realizando aí. E aí você voltou de Belo Horizonte após ter essa reunião com o governador, reunião com ele, e até comentou a respeito de ver uma verba aí para asfaltar algumas ruas aqui e tudo mais. Como é que está seu olhar aí para esses 4 anos, suas ideias, suas pautas, onde que você quer atuar mais? Tem essa questão dos animais também, que eu vejo, né? Como é que... Conta pra mim aí, como é que tá a sua visão para esses 4 anos aí? Uma das metas que a gente tem é elevar o patamar de Teoflotone quanto à causa animal. Quando eu falo isso, eu digo tentar recurso, tentar emenda. Nós vimos em BH, agora dia 8, inaugurou o primeiro hospital veterinário público lá em BH. Nós temos que tentar implementar aqui na nossa cidade o centro avançado de zoonoses com canil integrado, enfim, tem tanto não tem um órgão definido para cuidar dessa questão dos zoonoses? Não, aqui? Na verdade é o seguinte, a zoonoses hoje é vinculada à Secretaria de Saúde. Existia até pouco tempo atrás a divisão dentro do conceito de saúde pública do que era saúde animal e do que era saúde humana. Hoje já não existe mais essa divisão. Hoje é chamada de saúde única. Por que saúde única? Tanto a pauta animalista do ponto de vista de cuidado, de amor e etc., quanto a pauta de zoonoses. Nós vimos a importância, por exemplo, de praticar uma política de controle populacional de cães e gatos. Mutirões de castração, né? O reconhecimento dos... Sabe quantos animais que nós temos hoje em Teoflotone, de pequeno porte, de rua? Cerca de 15 mil. No município todo? Cerca de 15 mil. Que loucura, cara. Então nós precisamos avançar. Não tem como de um dia para o outro a gente conseguir, por exemplo, microchipar todos. O que é a microchipagem? Você resgata o animal, castra, trata da saúde, vê o que tem, vai para a adoção, ou, né? Enfim, e a gente microchipa ele para a gente poder monitorar esse animal, né? Monitorar, de repente, vacinação. Monitorar, por exemplo, se for um animal doméstico de lar, se ele está na rua, o chip tem o nome do dono e etc. Abandono de animal, deixar, para quem não sabe, animal que foge é responsabilidade do pai, do dono. Então, pegamos lá, Guilhermão, deixou a nossa Golden sair, se tiver com chip, toma uma multa, vai implicar em pena como se fosse pena de abandono de animais, como se fosse uma pena de maus tratos, né? Mas, assim, essa é uma meta nossa, trazer recursos para a microchipagem, implementar de uma forma mais eficiente a política de controle populacional, implementar algumas atividades relacionadas ao canil municipal, tentar recursos para a gente remunerar melhor os nossos profissionais. Um veterinário, quando passa nesse concurso, ganha R$ 1.080 de salário. Então, assim, uma situação muito difícil. Tentar trabalhar essa política também de aquisição de insumos, né? Valorização dos nossos profissionais, que faz parte. Ou seja, essa é uma pauta. A outra pauta, até me lembro que a gente começou a conversar, é uma pauta desenvolvimentista, sabe? Teoflotone faz parte da Sudene, né? Então, por fazer parte da Sudene, né,
um dos municípios mineiros que faz parte da Sudene. Por fazer parte da Sudene, quando a gente digita lá no Google, vou até dar a dica, digita no Google Sudene, benefícios da Sudene, você já vê uma pancada de benefícios que nós poderíamos estar explorando. Né? O Estado de Minas Gerais também normatizou isso. Falou, ó, os municípios do meu estado que fizerem parte da Sudene vão ter mais esse complemento aí, uma diferenciação de ICMS na tributação, enfim. Só que nós não exploramos isso, bicho. Nós temos esse acesso a galinha dos ovos de ouro para nós e nós não estamos sabendo usar. O norte de Minas é uma região que sofre em relação a relevo, a infraestrutura, assim como a nossa, mas você vê, por exemplo, Montes Claros ser um polo. Um polo. Representatividade, camarada. Representatividade. 2, 3 deputados se unem e falam, na nossa cidade só nós vamos ter voto de deputado, mas nós vamos fortalecer um ou outro. Elege 3 deputados lá dentro. 2 deputados estaduais, 2 deputados federais, 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Então, qual que é uma meta minha desses 4 anos? Eu já estou te falando de antemão. Já estou escrevendo, já tenho umas 20 páginas escritas. Apresentando o município de Teófilo Otoni, apresentando nossas principais atividades comerciais, citando que nós somos parte da Sudene, colocando para o Estado, né, tanto para o Estado quanto para a União, que nós precisamos de ativar isso aqui no nosso município, no sentido de que, governador, nos ajude com infraestrutura, mande a CETOP, que é a Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de Transporte e Obras Públicas, nos ajudar aí com o DENIT para fazer um anel rodoviário, nos ajude com infraestrutura, que nós estamos mostrando para você e pedindo autorização para praticar a política de diferenciação tributária, por exemplo. Eu quero executar o programa da Sudene em Teófilo Otoni, os benefícios do Estado, eu quero dar uma diferenciação de alíquota no ICMS, do jeito que está, porque essa é a única forma que a gente tem de atrair investimento. O camarada tem um benefício para colocar uma fábrica lá em Montes Claros, a Alpargatas, por exemplo, que a Olímpicos, a Havaianas, etc., tem em Montes Claros. Qual é o benefício? O Estado reconheceu a participação na Sudene, considerou a condição da região e tal, e hoje, se nós pagamos, um exemplo, 18%, 19% de ICMS, lá paga 9%. O município teve autorização. O faturamento de uma empresa desse tamanho é bem significativo, dinheiro, né? É muito dinheiro. É um incentivo, um baita incentivo, né? Se o município, nós, né, fazemos isso enquanto município, enquanto macro-região, a gente leva isso para o conhecimento do Poder Judiciário, há um reconhecimento, há um compromisso feito com o município, com o Ministério Público, etc., para praticar essa política de diferenciação tributária, por exemplo, porque eu não posso renunciar à receita, que renúncia de receita é crime. Então, eu tenho que, quando eu vou renunciar à receita de um lado, eu tenho que provar de onde que eu vou suprir ela do outro. Mas eu estou fazendo parte de uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste que me autoriza a praticar a política, mas eu preciso de regulamentar. E ter essa contrapartida, né? Pronto. Que é esse retorno. Não, Alpargatas, você não vai gerar 400 empregos em Montes Claros, você vai gerar em Teófilo Otoni. Peraí, eu tenho que olhar para minha cidade, velho. Eu quero que você venha para cá, daí eu vou te dar. a importância de você ter uma esfera política alinhada, né? Que facilita tudo isso. Exato. Então, quando um projeto desse chega para o governo federal e estadual, se não tiver alinhamento, e quem é que fica na mão com isso tudo? É o povo. É o povo que não tem emprego. O Teófilo Otoni não conseguiu. O Teófilo Otoni perdeu 6 mil nos últimos 10 anos, 6 mil habitantes. Ou seja, é êxodo. O povo está vazando, dando linha. Que emprego que tem? Aí você vai me permitir, não vou nem citar nomes, mas você vai me permitir? Se não puder também, você corta. Fica à vontade. Eu sou responsável pelas minhas palavras. À vontade. Nós vimos uma divulgação aí de um tal de um distrito industrial que é mentira. Ele está tirando empresa de uma localidade e está levando para lá. Nosso pensamento não é tirar você daqui de sua casa e mudar para a casa do vizinho. Nosso pensamento é pegar o terreno aqui que está vazio do lado, construir uma casa nova e trazer gente de fora para morar. Mais um IPTU para o município. Mais uma família gerando renda para o município. Mais 10 mil reais de salário jogado no comércio da cidade. Você não está trazendo ganho, né? Você só está mudando internamente, né? Exato. Então não faz sentido. Então uma meta minha é praticar essa política desenvolvimentista.
Assim que meu projeto estiver pronto, eu vou fazer questão de te encaminhar uma cópia. Eu tenho reunião amanhã com a Associação Comercial, já tive com a CDL, estou aguardando a agenda do Sindicomércio. Um projeto que está sendo construído a 4 mãos, eu estou pegando índices, eu estou pegando números. Então, eu vou apresentar esse projeto no Congresso Nacional, assim, não, para os deputados federais, vou apresentar na Assembleia para o meu deputado estadual e para outros que eu conheço. Vou tentar mais uma agenda com o governador, como nós já fomos em algumas. O governador, secretário de Desenvolvimento, nos ajude em Teoflotone. Vamos fazer um pacto, vamos fazer essa pactuação. Manda a contrapartida para nós também, além de dar essas isenções, essas diferenciações de imposto aí, nos ajude com o DENIT, que é federal. O governo federal vem sua participação no Teoflotone. Nós precisamos de 90 milhões para fazer um anel rodoviário. Manda a obra, são não sei quantos quilômetros de obra para a gente poder desenvolver a cidade, melhorar o fluxo, desafogar o nosso trânsito, que aí nós podemos criar, por exemplo, naquela faixa da lá... CBR aqui, exato, criar um outro complexo comercial, trazer as empresas para cá, transformar aquela Rio Bahia num complexo industrial, não sei, eu estou dando infinitas hipóteses. Possibilidades, né? A gente precisa botar em prática para estudar, para viabilizar, pesquisar o que pode ser feito, né? Exato. Porque se ficar só vendo as coisas aí para outros cantos, a gente só está perdendo. Exato. Então essa é uma pauta, né? Uma pauta que eu quero levar, porque eu acho assim que quando você consegue desenvolver sua sociedade, as coisas todas ficam mais brandas de se resolver. Eu tenho uma sociedade carente que precisa de uma assistência social funcionando a pleno vapor, porque o número de famílias que estão desempregadas é muito, então precisa suprir a necessidade. Eu tenho uma quantidade gigante de pessoas que fazem uso do SUS, por exemplo. Um percentual, né, é óbvio, por questão de opinião, pode, por exemplo, não, eu dei emprego para 4 pessoas dentro de uma família numa fábrica, uma renda familiar de 6, 7 mil reais, por questão de conveniência e de qualidade, do ponto de vista, qualidade mesmo, de SUS para um plano de saúde, opa, já estou desafogando o SUS, o cara já fez um plano de saúde para ele porque ele tem condição. Você entendeu? Porque assim, você vai para a fila de um procedimento pelo SUS, você fica lá 2, 3, 4 meses, isso quando não é anos. Cirurgias ortopédicas, por exemplo, é anos. Então, às vezes, você tem um plano de saúde, o cara, para mim é melhor eu pagar R$200 aqui, porque já está dentro do meu orçamento. Para desafogar essas... E automaticamente essas filas, né? Você já desafoga. Então, quando você desenvolve a sociedade, você promove o desenvolvimento da sociedade, não é só do ponto de vista de gerar emprego, é em todos os aspectos. Eu acredito, eu bato muito em cima da tecla da educação, né? Que, querendo ou não, você cria uma cultura, um comportamento onde as pessoas... tendo mais consciência sobre higiene, você vai ter benefícios na saúde. Educação financeira, você vai ter uma economia melhor naquele ambiente. É o que eu falo, né? Que às vezes, muitas vezes, as pessoas não acreditam em investimento na educação porque é uma coisa que é a longo prazo. Você não vai fazer hoje para ver ano que vem. Você vai fazer hoje para ver há 20 anos, né? É o que eu até... conversei com o Leonel, quem você teve uma reunião hoje. Grande Leonel, professor inteligentaço. Então, Leonel, a gente discutiu aqui no podcast, né? Porque a universidade já tem aí 10 anos, mas tem mais de 10 anos, mas agora que a gente está começando a sociedade em si começando a colher os frutos, né? A universidade veio aqui, campus e a formação dos profissionais. Agora que o povo que não teve aquele acesso direto de estudar na universidade, de ter acesso, né, a um concurso, a trabalhar na universidade, agora que o povo está recebendo, como é o exemplo do laboratório. Excelente. O laboratório de testagem, né, que veio aí na urgência, na iminência, né, da pandemia, mas que vai ser uma coisa que vai ser de uso perpétuo aí, vai, né, tanto para o sistema de saúde, mapeamento aí de doenças, até nessa questão da vacinação aí. Eu não sou leigo no assunto, mas eu sei que o benefício é muito grande. Grande demais. A longo prazo. Entendeu? Então, eu particularmente, né, bato muito nessa tecla da educação. E eu sei que você sabe, né, a importância que
Que isso tem, né? À toa que você estava numa reunião lá com o diretor do GEPAF hoje. Leonel de Oliveira Pinheiro. Não, mas isso aí é com certeza, cara. Nós justamente falávamos sobre isso. Pensamento desenvolvimentista. Implementar, né? Além da formação acadêmica profissional, é óbvio, os cursos, né? De graduação, pós-graduação, mestrado. Não sei se tem doutorado, mas acho que deve ter. Nós temos essa outra função das universidades federais. É extensão, né? Exato. Então, nós temos um laboratório hoje, pelo que ele estava nos explicando, nós temos 4 níveis de laboratório, em que 4 é o top de linha. Que, se eu não me engano, não existe nenhum 4 no Brasil. É. Em Minas Gerais, existem 4 laboratórios de nível 3. Certificação nível 3. E aqui... E Teófilo Otoni é um deles. Certificação nível 3. Então, assim... viu, Leonel? Deixando de lado nossas diferenças ideológicas... Mas esse é o negócio, cara. Parte, tem que ter diálogo, pô. Tem que ter o diálogo. Parte, não pode ter aquilo que a gente tava falando, essa polarização, doença, o extremismo, isso é doença. onde você vota em um, eu voto no outro, e eu nós vamos se matar. Não é, cara. Tem que ter o diálogo. Mas então, assim, a conversa foi top. Hoje você citou um exemplo perfeito aí agora. Esse laboratório de bioanálise, ele vai ser perpétuo. São mais de 20 análises de RT-PCR, que é um tipo de processamento de exame, né, de análise, que vai possibilitar, por exemplo, um diagnóstico através da análise do médico, é óbvio, mas pelo menos um resultado de exame, de análise biolaboratorial, assim, em 48 horas, coisas que hoje, pelo SUS, demora 15 dias. Por quê? Aqui não existe. A prefeitura colhe o material do paciente, do SUS, encaminha lá para BH, entra numa fila, demora para desgramar. E correndo o risco de ter a perda da amostra, né? Que se não chegar lá em tempo hábil... Ele deu a mesma aula para você, ele deu para Exato. Sem falar que nós podemos manter o recurso aqui. Não, e nós também... podemos manter o recurso aqui. Eu não sei se ele comentou com você a questão da... Quando você tem um laboratório desse, você consegue ter uma... Não sei se a palavra seria uma precisão, mas um dado muito mais específico, onde você consegue ter um controle de epidemias e doenças muito mais eficaz. Como, por exemplo, a tipagem de vacinas, variações aí das doenças. Então, são coisas que, assim... Querendo ou não, ganha. E lá no futuro, quando começar a surgir outras doenças, outras coisas, o tempo da gente... Vixe Maria, não derruba os trem não, Vini. A gente vai ter aí Até perdi a linha aqui, mas a gente... É um planejamento. Ganho. Planejamento. É um ganho para nós, entendeu? Então, que venham mais coisas como essa para cá. Não só na universidade, mas... Calma, Vini. Você é doido só, agora o trem... Ficou feio aqui. Nós já estamos acabando, Vento. Calma, já estamos acabando. Só mais, me dá mais 10 minutinhos, 15 minutinhos e eu já paro. Vamos ver se hoje não vai chover igual ontem, né? Que ontem... Caiu tudo. Já vem mais vento, ó. Esse vento não derrubando minhas coisas aqui, que podcast não tem nem estúdio ainda. O vento tá querendo derrubar, é sacanagem. Mas só vou comentando enquanto você vai arrumando aí. Enquanto você tá... Eu queria pegar essa câmera pra te filmar aí. Né? Galera, segura aí um pouquinho. Vai falando aí, Gabriel. Eu vou tentando ajustar esse trem aqui pra não cair. Vou botar um contrapeso aqui. Mas a gente tava falando sobre isso lá mesmo, Guilherme. Porque quando o exame é encaminhado, por exemplo, para Belo Horizonte, lá para FUNED, etc., lá para a Fundação Ezequiel Dias, eles apenas recebem com o número e quem identifica o paciente, quem identifica reconhecimento do paciente, localidade, residência e etc., é a própria prefeitura. Só que há uma quebra de contato, assim, porque quando a gente vai planejar, não há o levantamento dos dados de forma tão precisa como deveria ser, né? Então... Ele comentou sobre isso com a gente. Falou que eles podem fazer a gestão de dados, pode auxiliar a Secretaria de Saúde, a Regional de Saúde, na verdade, na nossa macro-região,
a planejar melhor as ações da saúde. Então, assim, um grande exemplo de como que a educação vale a pena e que não é um investimento que não deve ser visto só como a longo prazo, mas que os investimentos de longo prazo são necessários São. e essenciais, né, para o nosso pensamento desenvolvimentista, que é uma dessas nossas propostas para esses próximos 4 anos. A evolução da sociedade em si está diretamente ligada com essa questão educacional. Você pode tomar aí como exemplo o Japão, os países ali, Noruega, Finlândia, os níveis, né? O próprio IDH, que é um índice aí muito citado aí, ONU, convenções internacionais e tudo mais, você pode ver que são os países, né, que investem em educação. Minha aliança caiu aqui. Deixa a mulher ficar... Ela vai ouvir, viu? Bom, Gabriel, a gente está aproximando aí do final aí. E... Na verdade, eu estava, né, me lembrando aqui... Na sexta-feira, eu gravei um podcast aqui com a Juliana Lemes, Fernanda Arueira e Yane Lameiras. A gente fez um podcast especial aqui pro Dia das Mulheres, né? Que foi ontem, a gente está gravando aqui numa terça-feira. Esse episódio provavelmente vai ao ar na sexta agora. E aí, a gente estava falando a respeito que, né, dentro da esfera da pauta da mulher, não vou entrar tanto nisso, mas é só para ilustrar essa questão. Onde a gente falava, elas, né, comentavam essa questão assim, o clamor muito por se criar leis, né, no seu caso você aí na função de legislador, né, como vereador na esfera municipal, o clamor por se criar leis, mas essas leis não serem colocadas em prática, né, não serem executadas da maneira correta, não. Acho que você conseguiu entender aí o que hoje, né, a gente precisa fazer para. É lógico que a gente tem que continuar aprimorando as leis e criando leis, mas a gente sabe que o meu comentário em relação a isso aqui não é só isso. O que a gente tem que fazer para justamente melhorar essa outra parte? Porque as leis estão sendo criadas, né? Essa parte tá tendo saída, tá tendo eficácia. Mas o que acontece que nessa outra ponta, né? Aí, perguntando para você, nessa parte política mesmo, o que acontece que não... Essas leis são criadas, mas elas não são executadas com eficácia, né? O que a gente pode fazer, principalmente aqui no âmbito municipal, para justamente mudar isso aí, né? Deixar numa balança. Equilibrar, deixar a outra ponta sendo executada também. O que você me diz disso aí? Eu acho que nós precisamos difundir na nossa sociedade os malefícios de descumprir o que já existe. Como, por exemplo, quando a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de agosto de 2006 foi criada, a gente viu, e logo depois, né, em seguida, nós tivemos aí o desenvolvimento das redes sociais, nós vimos como que nós estamos longe de alcançar esse patamar de equilíbrio, mas nós vimos como que a exposição do malefício, no sentido de que como não respeitar faz mal, sabe? Como não se cumprir o que já existe, não se buscar cada vez mais esse equilíbrio faz mal. Que, infelizmente, uma notícia negativa hoje em dia, entre aspas, pega mais na sociedade do que a notícia boa. Por isso que a maioria desses jornais aí que a gente vê aí é morte, é bala, é tráfico de drogas. Só notícia ruim, né? Será que só existe coisa ruim? Será que esses programas da vida aí só tem assassinato, troca de tiro para falar? Mas é o que dá ibope, né? É o que dá ibope. É o que dá ibope. Então, quando essas notícias começaram a serem difundidas, por exemplo, na época lá da Maria da Penha, que recebeu esse nome por causa, né, da vítima, de um caso lá, se não me engano. A Juliana, no podcast da Juliana, quem tiver interesse, ela esmiuça aí os casos que aconteceu, a luta que foi, a conquista e o que ainda não acontece de verdade, né? Que a gente tem uma lei muito bem definida, muito bem ilustrada, mas a execução dela, infelizmente, a gente ainda tem
não é tão eficaz. Na verdade, a execução dela até que acontece. O que nós não conseguimos fazer ainda é mostrar pro camarada, pro machão, que ele não tem direito nenhum de encostar na mulher dele, se não for naquele momento ali, né? Ele não tem direito de levantar a mão pra mulher dele, ele não tem direito de... Ele não tem direito. Você entendeu? Ele não tem. Então é isso que eu tô falando, difundir. Como a gente falou que o político fica incomodado com a exposição negativa, fazer essa exposição negativa. Como é maléfico não cumprir com a legislação que nós já temos? Vou te dar um exemplo. A discriminação salarial é crime contra o trabalhador. Mas você quer ver um dado? Vários casos devem acontecer por aí. Pouquíssimos casos são fruto de ação judicial, são fruto de representação. Então, além de mostrar os efeitos maléficos para o descumprimento, como forma de atrair essa atenção de quem está vendo a matéria, de quem está vendo a... né? Eu vou, antes de finalizar, dar um exemplo. As matérias de conscientização de trânsito, por exemplo, todas vêm... A inauguração dos vídeos é um acidente trágico acontecendo. É um exemplo. Uhum. Como que você não respeitar ao fim que dá? Exemplificação, né? Você entendeu? E vídeos reais. Eu já assisti vídeos feitos pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal. Aproveito para mandar um abraço para os nossos policiais. Fazendo a política, né? Que assim, bicho, a gente chora. Nós vimos um vídeo há pouco tempo atrás, um caso, para você ver como que funciona. O pai e o filho. O filho sempre acompanhou o pai nas viagens de carreta. Não sei se você chegou a ver essa matéria. O filho atingiu a maioridade, tirou carteira e o pai estava numa carreta na frente e o filho numa carreta atrás. Descendo a serra, o filho perdeu o controle, bateu na traseira do caminhão do pai. Perdeu o controle não, perdeu o freio. Você pode digitar, veiculou. Né? O pessoal filmando o pai tentando tirar o filho do fogo. O filho morreu. Logo depois chegou a imprensa entrevistando o cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Sem empatia nenhuma pelo momento que o cara estava vivendo. O caminhão do filho pegando fogo, o filho morrendo carbonizado, o pai não conseguiu tirar o filho, morreu carbonizado. E o pessoal filmando ali aquela parada. Você entendeu? Mas vídeos desses, quando você coloca numa sala, numa temática de conscientização, você chora, velho. Você emociona, você fica tocado. Não tem como você não ficar tocado. Você entendeu? Uhum. Então, essa mesma situação nós temos que levar para esse cenário do equilíbrio mais do que urgente e necessário em relação a esse tema de mulher e de violência doméstica e de equiparação, né, que é garantia por lei, de salário e etc. Então, vamos expor como que o descumprimento atinge isso, afeta. Né? Então, talvez seria uma forma. Já que há muitos trabalhar anos... essa abordagem. Já que há muitos anos nós trabalhamos sobre outras abordagens e nós já temos os resultados. Então, acho que a gente poderia tentar trabalhar outras abordagens nesse sentido, sabe? Uhum. Como você falou, a CLT já fala, né, sobre distinção de salário em razão de sexo, cor e etc., raça. Né? Não só sexo, mas raça também. Então, é isso. Acho que nós temos que expor as situações, né? Tentar aguçar a curiosidade através justamente de matérias como essa que a gente acabou de falar aqui, como essa que eu acabei de falar. E, bicho... Querendo ou não, isso está muito ligado com a educação, né, cara? Exato. Volta lá no que a gente trabalho de base. Exato. Mas eu, para te falar a verdade, fico até meio que sem palavra, porque, bicho, já foi trabalhado tanta coisa, sabe? E a gente ainda não encontrou a eficiência, né? Infelizmente. Entendeu? Então, talvez seria essa uma proposta. Vamos trabalhar como que lá na frente, você agredir sua esposa, como que isso pode ser revertido para você? Não sei, velho. Não sei. Nem todas a vontade as do camarada esferas, que né? agride,
Pô, tinha que arrumar, sei lá, velho. Chama o vizinho pra quebrar ele na porrada, pra ele deixar de ser otário. Você entendeu? Vamos rasgar o verbo aqui. Eu tô ligado. Pô, chama o não, mas vizinho. a vontade Entendeu? é essa, cara. Porque, assim, né... Ninguém é obrigado a estar com ninguém, não. Por ninguém, não, Guizão. Problema, velho. Ah, mas a mulher... Não tem motivo, Porra, cara. Nem nada daí, é véio? motivo, não tem motivo. E daí? Você entendeu? É aquele famoso ditado: na rua, você é um pinche, em casa, você é um pitbull. Geralmente né, nesse caso aí que a gente citando, os agressores, geralmente são esse o perfil. Bom, Gabriel, tá voltando a chuva aí, acho que já... A gente, pelo menos o que a gente tinha se proposto a trocar de ideia aqui, acho que a picanha também, nós já vamos cortar a picanha agora. Tá, o pessoal que foi entrevistado aí antes, viu? Não teve, tá ali. Aqui, ó. Ai, gente, tá, nós já vamos cortar a picanha. Tem uma verdinha gelada ali já. Pra você ver, o homem tá querendo me complicar, gente, presta atenção. Se não teve pra vocês, o problema não é comigo. Ai. Mas então vamos lá, né? Vou deixar o espaço aberto aí pra você fazer suas considerações finais, faça seu jabá, faça sua política, sua propaganda aí. Manda abraço pra todo mundo e fica à vontade aí, o espaço é seu antes da gente finalizar aí. Primeiro eu queria te parabenizar, né? Eu sempre venho acompanhando, curtindo. Você sempre eu curto manda todos, lá, comento. Eu falei, uma hora ele vai me convidar. Não, mas isso aí eu já tinha falado com você, que a gente ia marcar. Mas te parabenizar mesmo, é um formato que nos deixa bem mais à vontade para falar sobre os assuntos, né? Vem trazer essa novidade, esse formato de entrevista, um formato mais... que você fala mais que informal, te dá mais né? vontade, exatamente, um formato bastante interessante, você está trazendo isso para nós aqui. Então, primeiro te agradecer, né? Espero voltar depois com mais temas, fazer outros bate-papos. O espaço está aberto para sempre que você quiser, só me falar lá, tô querendo ir aí pra gente falar disso. Bacana. A varanda tá aberta aqui pra você. A varanda é nossa. É igual o Carlos Alberto, a varanda é nossa. É tipo isso. Tem que fazer um depois para falar só sobre nossa vida, piada, contar história. Contar aquelas histórias da época do outro cemitério dos alemães ali do Campo da América. Contar Big Bolão caindo de bicicleta, bater na cabeça no quebra-mola. Conta essas histórias. História triste, né, bicho? Terror, que história legal. Mas assim, te agradecer mesmo. Deixar aí essa mensagem para a nossa cidade, para as pessoas que certamente vão acompanhar a nossa matéria. Deixar um abraço especial para as mulheres, que nós acabamos de falar. Hoje é terça, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, né? Apesar de que vai ser veiculado na sexta, mas deixar um abraço, apesar de, afinal de contas, não é só dia 8 que é dia delas, né? Todo dia a gente tem que dar um carinho, fazer um chamego. É nossa obrigação tratar todas elas bem todos os dias, né? Então, mandar um beijo para minha esposa, que minha aliança caiu, mas caiu que você sabe que eu ficou nervoso, mexendo com a mão aqui o tempo inteiro. Mandar um beijo para ela, Luísa Miglio, né? Minha gata. Mandar um beijo para minha mãe, meu amor, meu anjo, como você falou. Ela é um anjo, né? É um anjo. Cuidou de todo mundo, cuida até hoje. Enfim, em nome delas, cumprimentar todas as mulheres. Dizer para a cidade, bicho, que eu tô aí, cara. Tô aí. Nós vamos continuar da mesma forma que nós, né, propusemos nos primeiros 4 anos, de uma forma assim mais otimizada, como nós falamos, que ninguém tropeça no mesmo buraco, né? 2 vezes. Mas continuar na mesma forma de trabalhar, não dando ouvidos. Não apenas dando ouvidos à população, mas dando voz à população. Falando na tribuna da Câmara aquilo que o cidadão tem vontade de falar e que por falta de oportunidade não fala. Então, o meu gabinete, bicho, eu vou aproveitar essa informalidade para falar, bicho, não importa se você é Bolsonaro, se você é Lula, se você é... Não importa. Meu gabinete, você é gente... E que, assim como qualquer pessoa, eu já fiz várias amizades com pessoas que, inclusive, tecia comentário, assim, denegrindo minha imagem sem me conhecer, e depois que foi lá, né, enfim, são os preconceitos, né? Mas não tem problema, vai lá, o gabinete
é nosso. Quem já teve a oportunidade de ir lá sabe disso. Nossos assessores estão lá, Fernanda, Joana, Nandão e Paulinho. E as pessoas que trabalhavam comigo também, que ainda, mesmo que eu perdi alguns espaços por ocasião dos resultados, né, eleitorais, disputei presidência da Câmara, perdi, etc. Perdi alguns espaços em relação a assessores e etc. Assessores e etc. Mas essas pessoas também continuam comigo, continuam me apoiando, continuam estando sempre em contato com a gente. Então, o gabinete está lá, Guizão. Você sabe, velho. Eu deixo essa... Vez, você me ajudou. E vamos lá de novo, velho. Com a gente é isso aí. O que a gente puder resolver, a gente resolve. O que a gente não puder resolver, a gente fala que não dá. Orienta, né? Orienta. Vejo como que a gente tem que fazer, mas o gabinete está lá, de porta aberta. E nós vamos continuar com essa pauta desenvolvimentista, com essa pauta de fiscalização, né? Enfim, fazendo aquilo que eu sou pago para fazer, né? Uhum. Então, vocês podem contar comigo, sabe? Pelas redes sociais, todas elas. E eu acho que mais é isso, velho. É isso. Vamos buscar interagir mais, porque eu não sou dono da verdade, nem sou dono de todas as ideias. Quem tiver ideia boa, pô, é bem-vindo, né? É lógico. Vamos falar, vamos construir as coisas a quatro mãos, entendeu? Então eu queria deixar essa mensagem especial dessa forma para a cidade, de uma forma bem espontânea e informal, que eu acho que a gente consegue fazer as pessoas nos entenderem melhor. Cria mais conexão, né? E o Exato. pessoal mostra Então, que às vezes o político não é aquele bicho de sete cabeças, aquela coisa, aquela imagem que tinha de antigamente, que o cara era inacessível, né? Que era de aquele terno, trem cheio gravata de... Não, não é assim. Aquilo ali já ficou por terra, né, cara? A política hoje ela é feita de uma forma completamente diferente. Então é isso. Obrigado mais uma vez. A cidade, nós estamos aí, estamos juntos. Falou que é para melhorar teu flotônio, vocês podem ter certeza que Com certeza. eu vou estar dentro e vou estar votando positivo. Bom demais. Galera, eu conheço o Gabriel desde pequeno, né? Minha tia era vizinha lá da mãe dele, a gente, não vou dizer cresceu junto, mas teve muito contato na infância, conheci ele, conheço os irmãos dele, conheci o pai dele, conheço a mãe dele, então, né, pode, eu confio, pode ir, e se tiver com vergonha de chegar até ele, vocês falam comigo que eu vou lá puxar a orelha dele, tá bom? Gabriel, muitíssimo obrigado por você ter vindo, disposto aí de seu tempo para participar do projeto. O espaço está aberto, sempre que você quiser. Pautas novas, projetos novos. Só não vou te chamar em época de eleitoral, porque se eu te chamar, eu vou ter que chamar todos. E aí vai dar... Antes disso... Ou então eu vou ser caçado antes de entrar. Pois é, tem uns três assim. Mas antes disso, trazer os projetos, divulgar, botar a boca no mundo aí, falar aí de quem estiver fazendo coisa errada, fazer as denúncias aí. O espaço está aberto. Beleza? Tamo junto. Bom, galera, gostaria de agradecer vocês que assistiram até aqui, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu gostei. Comenta aí pra gente saber aí o que você achou desse episódio, né? Mandar aí um feedback pro Gabriel, pra mim. Se você conhece alguém que vai gostar de ver essa entrevista, esse bate-papo aqui, compartilha com ela, tá bom? Manda lá o link pra ela aí. Você vai estar me ajudando e vai estar mostrando esse bate-papo foda aqui pra ela, beleza? E fica aqui mais uma vez o meu agradecimento. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast. O áudio disponível Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, várias outras plataformas que estão surgindo. E os vídeos na íntegra no Facebook e no YouTube, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que era pra falar. E os cortes lá no Instagram. Aproveita e segue a gente lá. As redes sociais do Gabriel estão aí na descrição.
A gente vai ficando por aqui porque vai cair um pé d'água hoje. Prepara aí. Vamos torcer para que essa chuva venha branda. Que a gente sabe quando ela vem lavando, desce barranco, destrói rua. É uma coisa que a gente sabe que é melhor ela vir branda. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijão para vocês. Um ótimo fim de semana aí. E tchau. Fui. Volta.